Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal vamos analisar uma passagem bíblica de maneira profunda. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. Estoura esse like de joinhas. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro ou assistir os outros vídeos da série que nós já fizemos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa assisti-los. Hoje vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Devido ao dia hoje de Páscoa, hoje é um domingo de Páscoa, então vamos dedicar nosso estudo a esse acontecimento fundamental e importantíssimo para a fé dos cristãos. Segundo a própria Bíblia, o escritor bíblico de 1 Coríntios, capítulo 15, afirma claramente que se Cristo não foi levantado, a nossa pregação certamente é vã e a nossa fé é vã. Isso está registrado em 1 Coríntios 15, versículo 14. No próprio livro de 1 Coríntios, se continuarmos a leitura, ali do capítulo 15, no versículo 3 a 8, o escritor ali, que afirma ser o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar algumas provas, algumas supostas provas dessa tão importante ressurreição. Ali ele fala que a veracidade da ressurreição é clara, pois várias pessoas foram testemunhas oculares, ouviram Jesus ressuscitado. Ele cita ali várias pessoas. Ele cita, por exemplo, Cefas, que é um outro nome do apóstolo Pedro. Ele cita os 12, obviamente se referindo aos 12 apóstolos. E depois ele fala de 500 irmãos, onde ele não cita o nome de ninguém. Ele fala também de Tiago, talvez o irmão de Jesus. E finalmente ele mesmo, se referindo a uma suposta visão que ele teve. O próprio apóstolo Paulo fala de uma visão que ele teve, que está registrada em Atos 9, 3 a 9, aonde ali ele diz que viu Jesus, estava indo para Damasco e teve uma visão. E ele até comenta esse encontro, essa suposta visão, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Então, essas pessoas que viram o ressuscitado Jesus, segundo o escritor bíblico, que se diz ser Paulo, é uma prova contundente da ressurreição de Jesus. Portanto, o fato de a Bíblia mostrar e relatar que algumas pessoas viram Jesus ressuscitado seria uma prova contundente de sua ressurreição. Entretanto, se nós analisarmos por esse ponto de vista, hoje muitas pessoas afirmam com todas as letras que já viram OVNIs, que são os objetos voadores não identificados, os famosos ETs. Muitas pessoas, inclusive pessoas simples, humildes, que jamais teriam condições de inventar uma história como essa. E em diversos lugares. Se você analisar sobre isso, sobre visões de OVNIs, você vai ver diversas pessoas afirmando, contando relatos, e você percebe sinceridade em seus relatos. Inclusive várias pessoas juntas, grandes multidões vendo esses objetos voadores não identificados. Assim como a Bíblia supostamente diz que 500 pessoas viram Jesus. Agora, o fato de que várias pessoas relatam que viram OVNIs, inclusive pessoas juntas, grandes multidões, isso não quer dizer que os OVNIs existem. E isso não quer dizer que a maioria dos cristãos acredita em vida alienígena. Isso não é prova. Apesar que essas pessoas que afirmam ver OVNIs estão vivas até hoje, são testemunhas que estão vivas, você pode conversar com elas, você pode ver o relato delas pessoalmente. Já os supostos testemunhos, as supostas pessoas que viram o Jesus ressuscitado, já morreram há mais de 2000 anos. Então por aí a gente já vê uma diferença grande entre um e o outro. E nem por isso as pessoas têm tanta confiança assim
na existência de OVNIs. Mas, no caso do Jesus ressuscitado, eles se baseiam nesses testemunhos, nesses supostos testemunhos de pessoas que já morreram há 2000 anos, né, que estão escritos na Bíblia. Esses relatos bíblicos que falam sobre pessoas que viram o Jesus ressuscitado são relatos que foram escritos, como já disse, há milênios atrás, que não sabemos ao certo a sua origem, né, quem escreveu, né, o que aconteceu durante esses milênios no processo de cópias, recópias, traduções. Né. Então, é uma coisa muito distante e que dá margem para muitas dúvidas. Para termos uma ideia, conforme já até falei aqui em alguns outros vídeos, os primeiros registros da vida de Jesus surgiram 40 anos depois da morte de Jesus. Essa ideia de que os próprios apóstolos é que escreveram os evangelhos, isso é uma ideia muito complicada de encararmos como real. Porque naquela época o analfabetismo no primeiro século, principalmente na Judéia, era muito grande. Nos grandes centros como Roma e Atenas já era enorme. Segundo estudiosos da época, as pessoas que sabiam ler eram uma parcela muito pequena da população. Por exemplo, existem registros de que em Atenas, na época, apenas 10% da população sabia ler. E menos do que isso, escrever. Porque é uma grande diferença entre saber ler e saber escrever. Agora, se em Atenas ou em Roma, que eram os centros, os grandes centros, menos de 10% da população sabia ler, e menos ainda escrever, imagine na Judéia, que era uma província minúscula, afastada, insignificante, né, do Império Romano. Ali, provavelmente, apenas 1 a 2% da população teria condições de escrever, né, e escrever ainda em grego, né, que era uma língua clássica que pouquíssimas pessoas tinham domínio. Né? As pessoas que sabiam escrever em grego na época eram apenas os nobres, os reis, a corte ali, né, as pessoas mais ricas, que tinham o privilégio de serem educadas, né, por tutores. Então, provavelmente, a chance dos simples e humildes apóstolos, né, e discípulos de Jesus saberem ler e ainda mais escrever é uma chance remotíssima, porque eram pessoas simples, humildes, pescadores, né, pessoas que não tinham a mínima condição de serem alfabetizadas. A própria Bíblia, ela reconhece isso, né? Pois há uma passagem bíblica lá em Atos que os próprios homens do Sinédrio lá, né, da Suprema Corte, falam, mas esses homens são indoutos, comuns, né? São pessoas simples, como que esses homens estão pregando dessa forma e tal? A própria Bíblia reconhece isso. E o próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala, né, que as coisas tolas do mundo estão aí para humilhar os sábios. Quer dizer, ele reconhecendo que a grande maioria dos cristãos eram pessoas simples, comuns, humildes, né? Pessoas que não tinham condições de ler e muito menos de escrever, né, registros naquela época. Portanto, os primeiros escritos cristãos, né, já plenamente avaliados pelos historiadores, pelos estudiosos, são as cartas de Paulo. Porque segundo a tradição, né, e segundo o que diz na época, Paulo provavelmente era uma pessoa que tinha um pouco mais de estudo, né, tinha condições de escrever alguma coisa em grego, né, e ele começou a escrever algumas cartas. Isso já 20 anos depois da morte de Jesus, visto que Paulo ele não viu Jesus, né, vivo, né, ele não conviveu com Jesus, assim como aqueles pescadores humildes e simples, mas ele, segundo diz a lenda, ele teve uma visão já depois Jesus morreu. Né, e, segundo diz a lenda bíblica, ele foi escrever essas cartas já uns 20 anos depois da morte de Jesus. Por volta do ano 50, 55, né, de nossa era. Portanto, nessas cartas, se a gente analisar esses primeiros escritos cristãos, não há nenhum vestígio, não há nenhuma menção, não há nenhuma referência a relatos da vida de Jesus, ou os ditos evangelhos. Se já existissem evangelhos nessa época, com certeza Paulo citaria.
citaria muito, seria a base das suas cartas. Mas ele não fala nada, absolutamente nada a respeito dessas cartas. Nessas cartas, a respeito de evangelhos, quer dizer, de relatos biográficos da vida de Jesus. Portanto, isso nos dá um forte indício de que até a época não existia evangelhos, relatos da própria vida de Jesus. E isso se torna ainda mais lógico porque o próprio relato bíblico diz que Jesus não escreveu nada, né, na sua época. Ele não escreveu diretamente nada. E os apóstolos, como eu já falei, eram pessoas que não tinham condições de colocar isso por escrito, pois eram pessoas analfabetas, como era a grande maioria das pessoas que moravam na Galileia ali naquela época. Portanto, há um consenso entre os historiadores que os primeiros relatos que começaram a ser colocados por escrito na época foram feitos depois da destruição de Jerusalém, no ano 70 da nossa era. Já há mais de 40 anos depois da morte de Jesus é que começaram a surgir alguns supostos relatos biográficos de Jesus. Portanto, as pessoas que escreveram esses evangelhos eram pessoas que viveram décadas depois da morte de Jesus, né? Eram cristãos um pouco mais refinados, né? Que na época o cristianismo já havia se espalhado um pouco, e que resolveram pegar as lendas, os mitos que corriam ali oralmente entre aquelas pessoas simples da Galileia, os pescadores, pessoas humildes, que começavam a contar os seus relatos, né, na transmissão oral, que como você sabe, a transmissão oral tem uma grande chance de ir aumentando com o tempo, e é aquela história, né, a cada conta aumenta um ponto. Então, ia passando uma história, né, Jesus ressuscitou um, aí na outra já foi para 2, depois já foi para 10, e assim vai crescendo a lenda, né. Então, a transmissão oral, ela tem uma grande probabilidade de tornar a história lendária e mitológica. E quando eles foram registrar, provavelmente essa lenda já estava enorme, né? Essa construção desse mito de Jesus já havia crescido demais. Então, esses relatos, além de não poderem ser analisados como relatos imparciais, porque foram escritos por pessoas que estavam tentando defender a sua fé, né? Era uma defesa de fé e não propriamente livros imparciais, históricos ali da época, porque eram pessoas envolvidas com o assunto, eram pessoas que estavam pegando lendas orais e tentando colocar por escrito, aonde se afirma, já décadas depois da morte de Jesus, que havia testemunhas que viram Jesus ressuscitar. Então por aí a gente já vê, né, a dificuldade, né, de aceitarmos esses relatos como os relatos que provam uma suposta ressurreição de Jesus. Então, diante disso, né, diante dessas dúvidas e dessas interrogações a respeito da confiabilidade desses relatos, mesmo assim, mesmo diante de todas essas dúvidas, se nós analisarmos os relatos em si que existem hoje na Bíblia, que os cristãos seguem e veneram como um livro inspirado por Deus, vamos encontrar ali vários relatos da ressurreição de Jesus. E, né, todos os evangelhos têm um relato. Só que, se analisarmos profundamente, vamos ver várias contradições, mesmo nesses relatos, né, que estão na Bíblia, que já foram, né, filtrados com o tempo. Sabemos que existiram outros evangelhos na época, diversos, né, centenas de outros relatos, mas que por uma questão de política ali do Império Romano, eles foram escolhendo com o tempo aqueles que mais se alinhavam com o pensamento predominante na época. E esses 4 evangelhos que existem hoje, né, mesmo entre eles, né, com muito filtro, com muita coisa que pode ter acontecido durante a sua transmissão, né, tanto nas cópias como nas traduções, né, que pode ter tido muitos erros, muitas alterações, mas mesmo diante disso, se nós analisarmos esses relatos, vamos ver contradições imensas nesses relatos. Pega a sua Bíblia aí e vamos fazer um estudo profundo sobre os relatos da ressurreição de Jesus. O primeiro que nós vamos ver está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de 1 a 5. Leia aí na sua Bíblia, veja pessoalmente o que diz o escritor desse evangelho. Você vai acompanhar aí na leitura que, segundo Marcos, segundo o Evangelho de Marcos, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé, que são 2 mulheres, foram ao sepulcro
ao levantar do sol. E ao entrar no sepulcro, encontraram um moço sentado que diz que Jesus não estava mais ali. Certo? Esse é o relato de Marcos, capítulo 16, versículo de 1 a 5, que você mesmo pode verificar aí na sua Bíblia. Agora, nós vamos analisar um outro relato de outro evangelho. Agora nós vamos analisar o relato do evangelho de João, capítulo 20, versículo de 1 a 16, que é um outro evangelho contando o mesmo acontecimento, a ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia e leia aí. Veja como que está o relato em João capítulo 20, versículo 1 a 16. Lá deixa claro que Maria Madalena vai sozinha ao sepulcro. Você viu que lá em Marcos já era duas mulheres, agora é só uma. Ela vai sozinha, não vê Jesus, entra em desespero, sai correndo para avisar Pedro e um outro discípulo, que não é identificado, não fala o nome dele, né? Sabe-se apenas que ele é mais veloz que Pedro, porque, segundo o relato, ele sai correndo e Pedro também, só que ele chega primeiro que Pedro no túmulo, né? Então, ele chega, mas fica com medo de entrar. Aí, depois logo chega Pedro e já vai entrando. Aí vê o túmulo vazio, né? E o outro discípulo, que chegou primeiro, mas ficou com medo de entrar, ele entra e crê na ressurreição, segundo o relato, né? Aí eles voltam para casa e Maria Madalena fica lá chorando diante do túmulo, quando ela vê dois anjos vestidos de branco ali, né? E logo depois ela vê Jesus também. Olha bem, olha a diferença desse relato com o que nós vimos lá em Marcos. Mas ela não reconhece bem de imediato que aquele era Jesus. Tá vendo? Então, esse é o relato de João, capítulo 20, versículo de 1 a 16, que você pode conferir na sua própria Bíblia. Agora, vamos analisar um terceiro relato, que já está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 10. Pode abrir sua Bíblia aí e acompanhar. Você vai observar como que o Evangelho de Lucas mostra como foi a ressurreição de Jesus. Veja aí, em Lucas 24, 1 a 10, deixa claro que foram ao sepulcro, agora já são Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, como também outras. Quer dizer, aí já, além de citar 3 por nome, cita outras, que a gente não sabe quantas. Elas, ao chegarem lá, encontram 2 varões que lhe dizem que Jesus foi ressuscitado conforme tinha sido predito e que, não tá lá, e que ele não está ali mais. Aí esse grande grupo de mulheres vão até os apóstolos para contar, né, a novidade. Porém, os apóstolos não acreditam nelas e acham que elas estão delirando. Olha bem, vocês observaram o relato que nós fizemos, que nós analisamos lá o primeiro de Marcos, depois analisamos o de João, e esse agora é o relato que está em Lucas. Diante de relatos tão diferentes um do outro, como nós analisamos aqui, em qual você prefere acreditar? Por exemplo, na questão de quem foi ao sepulcro. Você prefere acreditar que, conforme diz o Evangelho de João, foi a Maria Madalena sozinha e fica com medo de entrar e não fica ali de fora? Ou você prefere acreditar no relato de Marcos, onde a Maria Madalena, junto com a Maria, mãe de Tiago, e Salomé, chegam e todas as 3 entram? Ou você prefere acreditar no relato de Lucas, onde no lugar da Salomé estava a Joana, e havia também outras que não são citadas por nome? Qual dos 3 você acha que é o relato que condiz com a verdade? Seja lá quem for que tenha chegado ao sepulcro, isso aconteceu ao levantar o sol, conforme o Evangelho de Marcos, ou de madrugada, ainda sendo escuro, conforme diz o Evangelho de João. Além disso, quantos anjos ela, ou elas, né, dependendo do relato, encontram ali? Um anjo, segundo Marcos, 2 anjos, segundo Lucas. E aí, qual que vocês acham que corresponde à verdade? Outra coisa, elas foram informadas da ressurreição de Jesus ao chegar no sepulcro, conforme relata Marcos, ou só depois que vieram Pedro e outro discípulo, conforme relata o Evangelho de João?
E agora? Além disso, Jesus não estava mais no local, conforme diz Lucas, ou ele estava lá, conforme afirma categoricamente o Evangelho de João. Outra questão que surge. Os discípulos, diante disso tudo, dessa epopeia toda, eles creram na ressurreição ao ver os lençóis sem o corpo no sepulcro, conforme relata o Evangelho de João, ou receberam as informações das mulheres e ainda assim não creram. Qual relato você aí, né, você que leu aí na sua própria Bíblia, qual você acha que é a versão correta? Qual você acha que está exprimindo, está mostrando o que realmente aconteceu? Escolhe aí, eu deixo a seu critério. Escolhe a versão que mais lhe agrade, né? É assim que a maioria dos cristãos fazem. Ou se não, faça aí um malabarismo hermenêutico, né? Um contorcionismo teológico e tenta fundir esses três relatos num só, né? Falando que um está complementando coisa do outro, tentando, né, dar uma maneirada aí nessas contradições e incoerências grotescas que aparecem aí nesses relatos que nós observamos. Se você fosse um delegado, estivesse investigando um crime e chegasse às testemunhas e começasse a contar versões totalmente diferentes uma das outras. Porque uma coisa é versões que se complementam. Então elas têm que estar, basicamente, a estrutura tem que ser a mesma. E um detalhe ou outro, às vezes uma pessoa esquece, né? Uma pessoa, às vezes dá um branco, o outro confunde. Detalhes pequenos. Agora, estrutura da história totalmente diferente, como nós vimos aqui, os casos que são relatados da ressurreição de Jesus. Você, como um delegado que está investigando um crime, observe isso aí, né? Que conclusão você chegaria? Você ia virar e falar assim, negado, você está tudo mentindo. Ou senão, dois estão mentindo, o outro não está, mas não tem como os três estão falando a verdade. Assim é o que acontece com os relatos dos evangelhos que contam a ressurreição de Jesus. Eles se contradizem, eles não se complementam, como muitos religiosos tentar salvar a situação, falam, não, um está complementando detalhes que o outro não deu e tal. Mas não vemos isso aí, não vemos complementos, vemos contradições. A estrutura da história é totalmente diferente, né? E não são apenas detalhes aqui e ali, né? O próprio corpo da história, totalmente diferente um do outro. Então a gente vê claramente que são histórias que foram, como eu já disse no início do vídeo, foram compiladas muito tempo atrás, né? Quando chegaram a ser escritas, porque a distância da época que aconteceu o fato para a época que eles começaram a escrever, foram décadas, né? Então isso aí, durante esse tempo, né, foi se desenvolvendo ali a construção do mito Jesus, né? Então ali começou, através da transmissão oral, o boca a boca, que foi surgindo várias versões totalmente diferentes, né? E quando, décadas e décadas, 60 anos, 50, 70 anos depois, alguns cristãos que já na época tinham condições de escrever no grego, foram colocar por escrito, eram versões tão conflitantes, né, devido à criação da lenda, do mito, que a hora que foram escrever, não conseguiram, né, escrever algo que fosse minimamente, né, fizesse coerência, né, fosse algo que tivesse uma estrutura semelhante. Então a gente vê histórias totalmente diferentes que demonstram que as lendas e os mitos que rolavam ali na época eram realmente, né, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, eram mitos totalmente diferentes, lendas totalmente diferentes, e que mesmo os escritores tentando de todas as formas, né, fazer com que aquilo se encaixasse, a gente percebe que não encaixa, né? E mesmo depois de 2000 anos tentando consertar, tentando ajeitar a situação, até o Império Romano tentando, vamos escolher aqui uns que dão mais certo uns com os outros, os evangelhos no caso,
mesmo assim a gente vê contradições e incoerências gritantes, né? Agora imagine se os outros evangelhos, como de vez em quando surgem uns aí, os arqueólogos acham, como o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Judas, né? E muitos outros, se eles estivessem à disposição também. Aí que vocês iam ver diferenças ainda mais gritantes, diferenças enormes, né? Lacunas, contradições que vocês ficariam impressionados. Portanto, conforme nós vimos aqui nesse vídeo hoje, cada um crê no que quer, né? Se as pessoas querem acreditar que houve uma ressurreição, é o direito delas, né? Mas as evidências, os fatos mostram justamente o contrário. Nós vimos aí, né, que os relatos que estão, né, hoje disponíveis e que foram filtrados durante milênios, mesmo esses relatos demonstram contradições e incoerências enormes. E, infelizmente, as pessoas, a grande maioria das pessoas, depositam plena fé nessa suposta ressurreição, né, e se baseando em relatos tão contraditórios, tão incoerentes, tão discrepantes, que a gente fica até impressionado de ver, né, como que a credulidade das pessoas foi crescendo durante todo esse tempo, e hoje a maioria das pessoas encara como um fato consumado, né? Realmente Jesus ressuscitou, não tem como duvidar disso, mas, como vimos, as evidências mostram o contrário. Bom, esse era o assunto que iríamos analisar hoje. Desejo uma boa semana para todos e até o nosso próximo vídeo.